Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia, na presença do Senhor, mais um dia buscando aprender, entender os preceitos do Pai, né? Porque os dias são maus e as coisas já estão aí acontecendo. Mas hoje é dia, que dia que é hoje mesmo? Deixa eu ver aqui, dia 13 de abril de 2025, 21 horas e 8 minutos. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Fatinha. Eu quero fazer uma oração para a gente começar, porque graça e paz, Val. Porque chega num determinado ponto da live, parece que a minha produção vai caindo. Então eu quero pedir ao Senhor a proteção, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, Te pedindo, enaltecendo o Teu nome e Te pedindo a Tua proteção nesse momento, que o Senhor esteja conosco, com os Teus filhos lá, cada um na sua casa, eu aqui, e que a Tua mão de poder esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Que a internet fique estável, que as pessoas possam ouvir, meditar naquilo que vai ser falado, e que aqui também, do meu lado, o Senhor esteja me protegendo de todo mal, de todo ataque demoníaco, todo ataque maligno, para que nós possamos ter energia sem a pressão cair até o final dessa live. Nós confiamos em Ti, porque nós não estamos aqui por nós, estamos aqui pelo reino dos céus. Estamos aqui lutando pelo reino de Deus. Estamos aqui, Senhor, nos preparando para a Tua breve vinda. Então eu te peço a proteção que vem do trono da Tua graça. Que possamos todos, eu e meus irmãos, estarmos inteiros até o término dessa live e depois dela também. Que a Tua mão esteja sobre nós. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, hoje a gente descansa, né, um pouquinho, né? Mas é interessante determinadas coisas que a gente vem analisando, né? Eu estava vendo agora há pouco, aliás, desde de tarde, eu estava vendo um documentário, Shalom Andréia, interessante, Shalom Sandra, muito interessante, do informante. Eu sei que a maioria do pessoal aqui tem um informante, né? Eu sei que tem, mas eu queria só repassar, porque tem algumas pessoas que não têm. E é bom que vocês, se vocês têm o Telegram, é bom que vocês deem uma chegadinha lá no informante, entendeu? E vocês possam ler o que eles têm ali, tem muita coisa, eles são cristãos, tá? Eles são cristãos. Então eles têm uma análise muito interessante. Eu não vou ler tudo, mas ele está dizendo o seguinte, que a inteligência artificial, boa noite, Alexandre, a inteligência artificial, ela precisa de muita energia. A inteligência artificial, ela precisa de energia, de uma capacidade energética muito grande para poder funcionar. Shalom, Viviane. E eles não conseguem ter essa capacidade toda. Eles não têm a capacidade do cérebro humano para funcionar, entendeu? Eles não têm. E eles precisam de 120 terawatts, acho que é isso, para poder funcionar. E o cérebro humano precisa somente de 10 terawatts para fazer muito mais do que a inteligência artificial faz, entendeu? Então, irmãos, prestem bastante atenção. O porquê disso que eu estou falando? Eu vou ler aqui para vocês rapidamente, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Escuta isso, ó. Deixa eu pegar aqui. Há vários indicativos
e mostramos que sim, seremos usados como colheita de energia para a inteligência artificial. Presta atenção nisso. Tá? Vou ler aqui do começo, vamos ver. Matrix mostrou algo que a nossa mente recusa sequer a possibilidade de acontecer. Lembra do filme Matrix? Está falando disso. Há vários indicativos e mostramos que sim, seremos usados como colheita de energia para a inteligência artificial. A marca da besta que eles vão colocar é para colher, além de tudo, eles vão colher de nós a energia que precisa para operar a inteligência deles. Presta atenção. Primeiro, vamos deixar uma coisa clara. Mesmo com o crescimento exponencial do armazenamento e do poder de processamento de computadores nos últimos 40 anos, computadores pensantes exigirão uma arquitetura digital que tem pouca semelhança com os computadores atuais e provavelmente não se tornarão competitivos com a consciência no curto prazo. Presta atenção. Eles estão dizendo, né, aí que o... Boa noite, Fernanda. Que a inteligência artificial vai fazer tudo, vai fazer isso, quer dizer, é tudo maravilhoso, é tudo mentira. É tudo mentira. Não tem como. Eles vão fazer alguma coisa, mas não tudo. Então, qual é o que eles querem para o Senhor, Sara? Eles precisam de nós, entendeu? Eles precisam do ser humano para poder abastecer a inteligência artificial deles. Olha aqui, ó. Diz aqui, e provavelmente não se tornarão competitivos com a consciência no curto prazo. Um experimento mental simples de física corrobora para essa afirmação. Dado o consumo atual de energia por computadores eletrônicos, um computador com a capacidade de armazenamento e processamento da mente humana exigiria mais de 10 terawatts de energia. Irmão, você sabe o que é um tera? Um tera é muita coisa. É o máximo da medida de computação. Entendeu? Exigiria 10, como é que diz? Exigiria da mente humana, dado o consumo atual de energia, a capacidade de armazenamento e processamento da mente humana exigiria mais de 10 terawatts de energia, dentro de um fator de 2 do consumo atual de energia de toda a humanidade. No entanto, o cérebro humano usa cerca de 10 watts de energia, não é teras, somente watts de energia. Isso significa uma incompatibilidade de um fator de 10 a 12, ou 1 milhão de milhões. Na última década, o tempo de duplicação para megafios watt foi de cerca de 3 anos, mesmo assumindo que a lei de Moore, sei lá como é que fala isso, não fala inglês, tá? Continue inabalável. Isso significa que levará cerca de 40 vezes de duplicação, ou cerca de 120 anos, para atingir uma dissipação de energia comparável. Além disso, cada duplicação na eficiência requer uma mudança relativamente radical da tecnologia, e é extremamente improvável que 40 dessas duplicações possam ser alcançadas sem mudar essencialmente a maneira como os computadores computam. Isso pode ser resolvido muito rapidamente se um dispositivo for implantado no ser humano, que transfira um pouco da sua energia cerebral. Aparentemente, a marca da besta não é só para comprar e vender, mas para que a inteligência artificial possa funcionar. Boa noite, Alberto, seja bem-vindo. A todos que estão entrando aí, que todos sejam bem-vindos. Irmãos, presta atenção. A energia que eles precisam está dentro de nós. Para você ver como que Satanás é mentiroso. Para você ver como que Satanás é terrível. Então, ele precisa nos transformar numa antena para que possa abastecer a sua inteligência artificial. Para você ver como que os planos dele é tudo falível.
Então, meu irmão, nós vamos... O que eu falei aqui, o que eu li aqui para vocês do Informante, tá no Informante, tá? É algo que eu quero mostrar para vocês dentro de 2 Reis, entendeu? Dentro de 2 Reis, quando Senaqueribe vem atacar o povo de Israel, ele vem com tudo que ele tem de direito, né? Ele vem dizendo, atacando, ele é forte, ele é poderoso, não existiu Deus que o tirasse os povos da mão dele, entendeu? Ele era o suprassumo, ele era o cara. É o que nós estamos vendo aí, trombeta é o cara, mosca é o cara, né? Eles são o cara. O Pim, né, do zoinho puxado, é o cara. Eles todos são o cara. E eles vêm para cima do povo de Deus para tentar minar a nossa fé. Aí é que mora a questão. É o que nós vamos conversar essa noite. Engraçado, irmãos. Eu fico assim, maravilhada como que Deus trabalha. Como que ele vai nos dando, né? Eu vi hoje de tarde, eu li isso daqui e isso me chamou muito a atenção. Exatamente, o mito é o cara. Em falar em mito, eu vou comentar uma coisa com vocês muito séria aqui, que eu vi hoje lá no Twitter, no X, né? Mas deixa eu terminar meu raciocínio aqui primeiro. Esses caras, eles estão imprimindo medo, né? Que nem o cabeça de ovo aqui, né? Aquele ovo que ainda não quebrou, mas vai quebrar, né? Que tá aí, né? Ele é o cara, ele é o dono do Brasil, ele é o dono de tudo. Ele é o que vai botar quente em todo mundo. Eles não são nada. Eles não são nada. E o povo bate o joelho de medo deles. Ô, meus irmãos, sabe qual é o problema do Brasil? Boa noite, Eliane. É que o Brasil não crê em Deus. Sabe qual é o problema do Brasil, meu irmão? É que o Brasil não coloca Deus em primeiro lugar. Sabe qual é o problema do Brasil, meu irmão? É que o brasileiro tem visão da galinha. Meu irmão, se o Brasil fosse um povo unido, que dobrasse o seu joelho e clamasse, Senhor, salva a nossa terra, nós confiamos em Ti. Se o Congresso Nacional dobrasse o seu joelho e olhasse para o céu e dissesse, Senhor, nós cremos em Ti, metade do Congresso, não precisa ser todo, metade do Congresso Nacional fizesse isso, o Brasil ia ter e o Brasil ia ser totalmente diferente. O Brasil realmente iria ter um avivamento de fora a fora. Realmente o povo do Brasil seria outro, realmente o que tem que cair ia cair rapidamente. Mas infelizmente, hoje o Alberto falando do mito, né? Ele foi operado hoje, né? E parece que terminou a cirurgia agora há pouco, né? E eu olhando lá no Twitter, né? Que eu gosto de olhar, tem muita coisa, eu gosto de ir lá porque tem muita coisa de história, muita coisa de acontecimentos que estão aparecendo lá, né? De coisas que estão desencavando, né? Da história mundial, né? Que a gente começa a ver o porquê dos porquês de hoje, né? E às vezes alguma coisa eu trago para cá. Quando eu vejo que não vai ter problema com a minha conta aqui, eu trago. Mas me chocou que estavam falando sobre o mito, né? Que estava na operação. E várias pessoas colocaram assim, boa noite, Daniele. Se o mito morrer, acabou a minha esperança. Eu falei, Senhor Jesus, misericórdia. Por isso nós estamos na situação que nós estamos. Se o mito morrer, acabou a nossa esperança. Em quem esse povo pensa? O que as pessoas pensam que é? Que é o mito? Meu irmão, o mito é carne e osso igual a nós. Homem cheio de defeitos como nós somos. A esperança desse povo está num homem, um homem comedor de arroz e feijão.
A esperança desse povo não está no Deus Criador dos céus e da terra. Por isso o Brasil está na condição que está indo. Está descendo a ladeira. O Brasil está descendo a ladeira. Entenderam? Descendo a ladeira. Mas eu quero te convocar a você que crê no Senhor Jesus. A que você não olhe para homens como os teus salvadores. Não. Nossa salvação vem daquele que criou os céus e a terra. O nosso Deus é aquele que está por cima de todos os reinos da terra. Eu vi um pastor dizendo, sexta-feira, que ele crê na justiça dos homens. A justiça de Deus é para quando não dá mais as dos homens. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, um pastor ter coragem de falar uma coisa dessa? Eu não estou acreditando. Um pastor que diz que profetiza por Deus, ter coragem de dizer que ele acredita na justiça dos homens. Que ele acredita que existem homens que façam justiça de verdade. Não, tudo bem, existe, mas são homens comprometidos com a verdade. Quem são os homens comprometidos com a verdade? São aqueles que têm os princípios da palavra. Mas o mundo aí não é assim. Esse juiz aí que andou fazendo um ensaio fotográfico, né? Vocês viram o ensaio fotográfico dele? Vocês viram? O que ele tem dentro do escritório dele? Potestades satânicas lá dentro. O que ele tem dentro do escritório dele? Tudo quanto é coisa que tem na magia negra, tá lá no escritório dele. Tudo que é usado para acabar com, destruir a vida das pessoas, está dentro do escritório dele. E você acha que justiça esse homem vai ter? Nenhuma. E os homens estão corrompidos e eles corrompem os homens. Deus está fazendo uma seleção no meio deles? Tá, eu sei que tá. Sei que tá. Mas um pastor dizer para 50 mil pessoas que o assistem que ele crê na justiça do homem e que a justiça de Deus é para depois. Olha, irmãos, eu fiquei parada. Como eu disse, eu escuto porque eu quero ver as notícias que ele traz ali, porque são notícias sérias. Mas como pastor, eu vou dizer para vocês, eu jamais teria um homem desse como um homem que eu escute a palavra de Deus pela boca dele. Não, não. É um falso profeta. Não tenho medo de dizer, é um falso profeta. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. Davi, quando Deus falou para ele, Davi, escolhe o que você quer. Você quer a justiça dos homens ou você quer a minha justiça? Ele falou, eu prefiro cair na mão, eu quero cair na mão do Deus vivo, porque na mão do Deus vivo tem misericórdia. Tá entendendo? Irmãos, prestem atenção, olha onde você expõe os seus ouvidos. Olha onde você expõe a tua inteligência. Olha aonde você expõe a tua fé. Não deixe Satanás minar a tua fé. A nossa confiança está no Senhor que criou os céus e a terra. A nossa confiança está naquele que Davi disse, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A nossa confiança está naquele, lá do Salmo 91, deixa eu lá ler o Salmo 91, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. Tá entendendo? O meu socorro vem de Deus. É nesse Deus que nós cremos. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não confio na justiça dos homens. Eu não confio em homens. Eu confio no Todo-Poderoso que me criou, te criou, que sabe quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça.
Sabe o que tem dentro do teu corpo, o que precisa melhorar no teu corpo, o que precisa não melhorar. O que precisa trocar. Deus é aquele que o transplante dele é perfeito. Ele coloca um órgão novinho dentro do teu corpo. Tá entendendo? Eu creio no Deus que olha para nós e manda a resposta imediata quando nós necessitamos. O Deus que nos ensina a viver. Um Deus que cuida das nossas emoções. Eu não creio em justiça de homem nenhum. Os homens, o coração deles está na mão de Deus. Tá entendendo? Olha, meu irmão, fica alerta. Fica alerta. Fica alerta porque, irmã, essa semana tive uma aula com uma professora que se orgulha de tocar o terror nos funcionários do hospital. Se exibiu dizendo que chamavam o diabo de... que chamavam de diaba de cachos. Fiquei horrorizada. É isso aí. Meus irmãos, presta atenção. Põe a tua confiança no Senhor. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Nós estamos aí na semana, né? Todo mundo meio apavorado. Quem tem criança pequena. O pessoal tá apavorado, né? Pois é. Você confia no Senhor. Você unge os teus filhos essa noite. Unge os teus filhos e você proclama que os seus filhos são herança do Senhor para a tua vida e que você está entregando os teus filhos ao Senhor nosso Deus. Shalom, Joelma. Que você está entregando os seus filhos a Ele e que você crê que nenhuma arma preparada contra você e a tua família irá prosperar. Que aquela agulha não chegará no braço do teu filho. E seja inteligente. Não mande seu filho para a escola esta semana. Não mande seus filhos para a escola essa semana. Eles não vão morrer por ficar uma semana sem aula. O que eles estão aprendendo lá? Se você for olhar bem, praticamente nada. Eles estão aprendendo, sabe o quê? A ligar para o conselho tutelar para delatar você. Eles estão aprendendo isso lá. Eles estão aprendendo a não amar o pai e a mãe. Presta atenção no que os teus filhos estão aprendendo. Tá entendendo? Presta bastante atenção. Então, irmã Ruth disse que irá segurar a criança. Pois é. Não mande seus filhos para lá. Não mande. Seja sábio, inteligente. Enquanto o horário do que deveria estar lá, vocês estão em oração por eles. Coloca teus filhos de joelho para orar. Vocês orarem com seus filhos. Irmã Ruth, mas eu trabalho, não tenho como fazer isso. O que interessa mais, o teu trabalho ou o teu filho? Aí é o que eu falei para aquele rapaz aqui que veio aqui a semana passada colocar meu chuveiro. Eu falei para ele, o que interessa mais, o dinheiro que a sua esposa ganha ou a saúde e a integridade dos seus filhos? Você tem que decidir. É hora de decisão. O que interessa mais? A mulher em casa cuidando dos seus filhos? Meu irmão, Deus vai preparar o teu salário. Deus vai preparar o que você precisa dentro da tua casa. Seja fiel ao Senhor. Cuide da herança que Deus te deu. Cuide da herança que o Senhor te deu. Não tenha medo. O Senhor vai guardar. Entendeu? O Senhor vai guardar. Entendendo? Eles estão correndo atrás, porque eles precisam, sabe o quê? Eles precisam abastecer a inteligência artificial. E o abastecimento dessa inteligência, depende dessas porcarias aí. Quem sobreviver vai ser antena para abastecer a inteligência artificial. Além do final de tudo, ter a marca. Entendeu? Ter o sinal. Não se esqueça, ó. Sinal. Número. Nome. Nome dele.
nome dele, Tesla, tá? Não tô dizendo exatamente, entendeu? Isso aqui é chá de... Isso aqui, gente, é chá de cravo, tá? Chá de cravo. Hoje eu preciso tomar. Parece carqueja, mas não é cravo. Hoje eu preciso tomar chá de cravo. Então, irmãos, presta atenção. Nós precisamos ter consciência do momento que nós estamos passando. Essa marca é um sinal. Escuta isso. Esta marca é um sinal. Sinal do quê? Sinal das antenas. Tá? Sinal das... Tá cada hora ficando mais claro, mais claro. Entendeu? Já chegou um documento de notificação sobre... Me neguei a receber, pois falei que isso é papel da família, não da escola. Tenho certeza, com certeza, mas Deus vai te guardar. Não tenha medo. Não tenha medo que o Senhor vai te guardar. Pode ter certeza disso. O Senhor vai guardar aqueles que são fiéis. Nós vamos ler aqui sobre Senaqueribe e Ezequias. Paz, Larissa, seja bem-vinda. Vocês vão aqui hoje... Nós vamos aqui hoje ter a certeza que o Senhor vai guardar o seu povo. Presta atenção, eles precisam correr contra o tempo. Primeiro, eles precisam matar. Primeira parte é exterminar os fracos. São aqueles que o corpo reage contra o negócio, entendeu? São aqueles que o corpo reage contra a situação. E os que ficarem são aqueles que o corpo vai aceitar a situação e que vão se transformar antenas para sinal disso aqui, que vai estar nisso aqui. Entendeu? Isso aqui, ó, vai ser sinal aqui. O número daqui, ou o número do seu CPF, tá? É o número daqui ou do CPF, que o CPF também tá aqui dentro, né? O CPF também consta aqui. Você não abre uma conta no celular se você não puser o CPF. Tá entendendo? E o nome, irmãos, tá ficando claro. Vai haver somente um celular no mundo. Vai ser uma marca só. A Tesla e a Apple já se juntaram para fazer um celular só. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, tem a China. A China é o dragão. O dragão vai devolver o poder à besta. A besta vai cair. A besta vai cair. Mas o poder que ela tem tecnológico não vai cair. O dragão vai dar o poder tecnológico dela para a atuação da besta aqui. Essa besta que sobe da terra. Vamos entender. Hoje, lendo essa coisa do informante que eu li para vocês aqui, tá começando a ficar claro qual vai ser a jogada deles, entendeu? Qual vai ser a jogada deles? Vamos clamar ao Senhor. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nisso? Você precisa crer. Irmãos, nós temos que ter fé. A fé não é você ficar murmurando pelos cantos, você ficar choramingando pelos cantos, não. É você avançar em fé e graça. É você estar firme com Cristo. Isso é fé. Não é hora de choramingação, é hora de ação. Qual é a nossa ação? Joelho no chão. Essa é a ação do povo de Deus. Não é hora de choramingar pelos cantos, não é hora de você ficar em pânico, em desespero, não. É hora de avançar em poder e graça. Se a besta cair e o poder tecnológico não, então a criação vai se virar contra a criatura. Não entendi, Alberto. Se a besta cair e o poder tecnológico não, então a criação vai se virar contra a criatura. Exatamente, agir como Esther. Exatamente, Paulo. A besta que sobe da terra, as duas bestas, elas vão cair. São as Babilônias, né? São as Babilônias. São as Babilônias. Esse poder vai ser transferido para a China, entendeu? Esse poder vai ser transferido para a China, que é o dragão. Mas o dragão, ele vai devolver o poder para a besta. Porque o dragão pertence a Gog e Magog. Prestem atenção, irmãos.
É um jogo. É um jogo do próprio sistema. O Senhor já avisou em Apocalipse o jogo do sistema, que agora está ficando nítido para a gente. Está começando a ficar, está abrindo. O véu da profecia está se abrindo. Então está dando para a gente compreender a situação. Mas a tua situação não é com eles. A tua situação é observar, para que você saiba agir. Como a Paula colocou, a rainha Esther. Ela agiu com jejum e oração. Deus está colocando você à prova. Se você cuida da tua herança ou não. Os teus filhos são tua herança. O Senhor te deu. Você precisa cuidar. Porque o Senhor vai pedir conta. Entendeu? O Senhor vai pedir conta. Deixa eu ler aqui, pera só um pouquinho. Não temos mais nada a não ser Deus em nossas vidas. Tire seus filhos. Exatamente. Sumam com eles. Temos amigas que já fizeram isso. Exatamente. Para o dragão cair e o poder tecnológico não, então o poder vai se virar contra o dragão. O dragão também tem poder tecnológico. E eu acredito porque a besta da terra ela é ligada ao dragão também. Não se esqueça que o mosca vive na China. Entende? Vive na China. O mosca vive na China. Agora é hora, né, irmãos, de ter um lugar no meio do mato para se refugiar com os filhos, né? Agora é a hora. Infelizmente, né? Não são todos que têm esse privilégio, né? Não são todos que têm o privilégio de guardar as suas crianças num lugar fora das cidades. Mas o Senhor vai guardar as nossas crianças dentro das cidades. Deus vai fazer milagres, entendeu? Mas vamos ler então Senaqueribe aqui. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 19. Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos ler. É muito lindo isso daqui. Você precisa prestar atenção. Eu fico vendo como que Deus trabalha, né? Para nos animar. O Senhor, há um tempo atrás, me disse, você precisa falar sobre... A primeira parte que eu fiz foi sobre uma vida, né? Uma vida... Como é que foi a primeira parte dos vídeos que eu fiz, gente? Foi uma vida transformada pelo poder da palavra, né? E agora o Senhor me mandou eu fazer batalhas vencidas pelo poder da palavra. E nós estamos passando por isso no decorrer dessa leitura toda que nós estamos fazendo aqui. Porque eu peguei eu peguei tudo que tem na palavra de guerra, batalha, eu peguei tudo para ler. Tenho aqui anotado tudo aqui. E eu tô vendo cada dia que acontece determinadas coisas, a palavra que eu vou ler nesse dia bate certinho com o acontecimento desse dia, com o que nós vamos passar por esse período. E hoje bateu em cima. Presta atenção. 2 Reis 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, ele ouviu, né, os 3 rapazes que vieram contar o que Rabizaque, né, Rabizaque, acho que é isso que fala, veio falando para eles, né, ele veio impondo, ele veio dizendo, vocês estão crendo em Deus de Israel? Que é isso? Vocês são loucos, vocês não fez ideia do que nós fizemos já nos outros povos, não tiveram deuses que nos atalharam, vocês estão achando que o Deus de vocês vai fazer isso? Vocês são loucos, olha isso. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. E entrou na casa do Senhor. O que é se cobrir com pano de saco? É humilhação. É você saber que você não é nada, mas Deus é tudo sobre a tua vida. É falar para o Senhor, Senhor, eu estou em humilhação diante de ti, sabendo que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, de humilhação, ao profeta Isaías. Isaías, do livro de Isaías, filho de Amós. Os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias. Olha o que Ezequias mandou dizer para Isaías.
Este dia é dia de angústia. Você que é pai está aí angustiado, não está não? Não sabe o que vai ser, né? O que pode acontecer. Ezequias também estava do mesmo jeito que nós estamos. Paz, Vânia. Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto. Quer dizer, nós estamos com dores de parto, e não há força para os ter. Quer dizer, nós estamos sentindo dores de parto, mas não temos força para expulsar a criança. Essa era a situação de Israel. Essa é a situação de muitos pais. Estão angustiados, estão com dores de parto, mas não conseguem forçar a saída do bebê. Esse é dia de angústia. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Então eles estavam tão desesperados pelo que eles ouviram, tão apavorados, que eles pediram. Isaías era a única âncora que eles tinham para elevar a sua voz a Deus. Era o único homem naquele momento que podia alçar a sua voz diante do Senhor. Presta atenção. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis a vosso senhor, ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste. Não temas, meu irmão e minha irmã, as palavras de Senaqueribe brasileiro. Não tema as palavras desses homens ímpios, corruptos, que adoram a demônios. Não creiam, porque a palavra deles não tem poder sobre a vida dos seus filhos e a vida de vocês. Não tem poder sobre a nossa vida. Eu estou falando mediante o que está escrito aqui na palavra. Presta atenção. Com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Deus está falando. Eu vou ler de novo o versículo 6. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. Deus manda, Deus manda. A espada o farei cair na sua terra. Deus ia mandar um espírito de morte em cima dele. Deus estava avisando o que vai fazer. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Libina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer que de Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: olha só como ele é terrível. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Olha só. Olha como Satanás é atrevido, né? Ele é atrevido. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Satanás está dizendo aí, né? Não confia. Eu vou pôr a mão nas tuas crianças. Eu vou pôr a mão em vocês. Eu vou fazer vocês virarem antena para a inteligência artificial. Se você estiver debaixo da poderosa mão do Senhor, se você estiver vestido de saco, coberto de cinza, orando, jejuando, entregando tua vida na presença do Senhor, o Senhor vai guardar. O Senhor não vai deixar que aconteça nada contra a tua vida, nem contra a tua casa. Porque Ele é Deus. E contra o nosso Deus não há Senaqueribe que resista.
Não há brasileiro naquele Planalto Central que resista ao que Deus vai fazer com eles. Você tem que somente ser valente. Você precisa colocar a tua vida no altar. Você precisa andar em oração. Você precisa clamar ao Senhor. Olha isso aqui. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Eles são tão terríveis que eles têm um poder que eles querem convencer o outro. Não. O servo de Deus só é convencido pelo poder do Criador. O servo de Deus, ele só se convence com aquele que lhe criou. Eles sabem quem ele crê. Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã, como a Arã, como a Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Ele está querendo comparar o Deus de Israel aos outros. O nosso Deus, meu irmão, é incomparável. Ele é o Criador dos céus e da terra. E ele é o Criador dessa potestade que está aí querendo nos atacar. Não se esqueça disso. Que é feito do rei de Ramate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Zefarvaim, de Rena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, olha isso, subiu à casa do Senhor. Ezequias pegou a carta e levou diretamente para quem pode resolver a situação. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Eu acho essa parte maravilhosa. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Presta atenção. Você recebeu aí a cartinha da escola? Foi? Recebeu aí a cartinha, né? Do que tem que ser feito? Pega essa cartinha, se você recebeu, ajoelha hoje com a tua família, põe a cartinha na mesa e fala: Senhor, está aqui. É o que eles querem fazer conosco. Nós estamos nos colocando diante da tua presença, porque só o Senhor pode nos livrar. O Senhor é o Deus que comanda o universo, o Senhor é o Deus que comanda os homens. Shalom, Patrícia. O Senhor é o Deus que faz maravilhas entre nós. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ouve as palavras do Senaqueribe, ministro, né? Daquele S do Satanás, né? Ministro do Satanás. Ouve, Senhor, a palavra do ministro de Satanás no Brasil, querendo alcançar a nossa herança, querendo pôr a mão naquilo que o Senhor nos deu, para vilipendiar o DNA da nossa herança, para vilipendiar a saúde da nossa herança, para colocar na nossa herança a marca do Satanás. Presta atenção, meu irmão. Marca o que eu estou falando. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, de madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus,
Sê servido de nos livrar da sua mão. Quer dizer, nos ajuda a sair da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Você precisa fazer isso. Presta atenção. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Deus mandou avisar para Ezequias. Isaías não estava lá com ele. Mas o Todo-Poderoso que rege tudo, enxerga tudo ao mesmo tempo, estava lá vendo Ezequias com a carta de Senaqueribe. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A Virgem, filha de Sião, te despreza. Nós, a igreja de Jesus Cristo, imaculada, que estamos lutando para isso, que serve a Deus e que está lutando para a vida eterna, te despreza. Senaqueribe, ministro do Satanás que age no Brasil. De ti nós vamos zombar. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A igreja de Cristo meneia a cabeça, quer dizer, balança a cabeça, como quem diz assim, quem é você para pôr a mão nos filhos de Deus? A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos do alto? Contra o Santo de Israel? Presta atenção, meu irmão. Você precisa aprender a orar. Você precisa fazer como Ezequias. Você precisa pegar essa oração de Ezequias. Você precisa pegar as palavras que Isaías mandou falar para Ezequias, que Deus mandou, e orar em cima disso. Pega esse capítulo hoje e ora dentro da tua casa com seus filhos. Porque essas palavras vão salvaguardar a tua família. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, ao lado dos Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Presta atenção, irmãos. Deus usou Senaqueribe para pôr limite nas nações. Deus usou Senaqueribe para julgar as nações. Só que Senaqueribe se achou Deus. Ele se achou mais do que Deus. Ele começou a se sentir importante. Ele começou a ir além daquilo que foi determinado para ele. E ele agora vem afrontando o Deus de Israel. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Meu irmão, Deus vai fazer esse povo, ele vai pôr anzol na cabeça, no nariz dessa gente. Você não crê, não?
Se põe na presença do Senhor, porque você vai ver o livramento que Deus vai dar. Se põe na presença do Senhor, porque você vai ver o que Deus vai fazer pelos filhos de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão achar que eu tô maluca. Mas de maluca eu já sei mesmo que eu sou, então eu nem ligo. Deus vai guardar as crianças que têm o sopro de Deus. O que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas das crianças que você vê aí, elas já não têm mais o sopro de Deus. Muitas das crianças que você está vendo por aí não têm o sopro de Deus. Ela tem sopro da terra. Mas as crianças que têm o sopro de Deus, as crianças que dentro deles foi soprado o Espírito do Todo-Poderoso, o Senhor vai guardar. Presta atenção. Boa noite, Aline. Presta bastante atenção. Você pode achar que eu sou maluca, mas eu tô falando uma coisa real. Existem crianças, e não é de hoje, que elas não têm o sopro do Todo-Poderoso. Não são exatamente humanas. Mas todo aquele que tem o sopro do Poderoso, o Senhor vai guardar. E aqueles que são filhos de ventres benditos, o Senhor vai guardar. Você só precisa se posicionar. Você precisa tomar posição na presença do Pai. Entendeu? Tome posição na presença do Senhor, para que o Senhor venha atuar na tua vida. Seja valente. Seja um valente de Davi. Não é hora de brincar com covardia. Deus não gosta de gente covarde. Presta atenção. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo. E no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos para cima. Entendeu? Patrícia, mas a coisa é séria, minha irmã, é sério, e não é de hoje. Nós já temos adultos que não são humanos. Nós já temos adultos andando pela rua que não têm o fôlego de Deus. Não. Não tem, eles não têm fôlego de Deus. E tem crianças aí, muitas, nascendo sem o fôlego do Todo-Poderoso. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Presta atenção. Presta atenção. O Senhor está dizendo que na cidade da qual nós fazemos parte, a Nova Jerusalém, e que nós estamos caminhando para entrar nela, ele não vai entrar com as suas flechas envenenadas, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, eu vou amparar o povo que vai habitar na cidade da Nova Jerusalém. Quem é esse povo? É todo aquele que invoca o nome do Senhor. Para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Presta atenção agora, hein? Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. O anjo do Senhor, um anjo, irmãos. Foi um anjo, não foi 2, 3, não.
saiu o anjo do Senhor, tá no único, e feriu o arraial dos assírios. E a 185.000 assírios morreram. E levantando-se pela manhã cedo, eu acredito que seja Senaqueribe, levantou de manhã cedo, e eis que todos eram corpos mortos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. Cadê o homem que estava afrontando a Deus? Cadê o homem que disse que ia entrar em Jerusalém, ia fazer e acontecer? Acordou de manhã, quando olhou, estava todo mundo morto. Todo mundo morto. Você sabe que são 185.000 homens mortos? É uma cidade, irmãos. É metade da minha cidade aqui. Metade de Maringá. Maringá tem 400 e poucos mil. Diz que tem 400 e poucos mil. Não acredito muito, mas diz que tem. Praticamente metade da minha cidade foi morta. E ele volta para Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Eu estou lendo 2 Reis 19. Acabei de ler 2 Reis 19. Você está com medo do Senaqueribe brasileiro? Tenha medo, não. Você está com medo do Senaqueribe, ministro de Satanás, que vai flechar todo mundo? Tá? Tenha medo, não. Os teus filhos, os filhos daqueles que têm o fôlego do Todo-Poderoso, Deus vai guardar. Os filhos daqueles que buscam a verdade, mesmo que não conheçam a verdade, essa verdade aqui, mas eles defendem a verdade, eles defendem o que querem, são contra o que estão querendo fazer, entendeu? O Senhor vai guardar. Esses que estão agindo assim, porque até quem está trabalhando, servindo essa obrigação, está servindo, exatamente, vai responder como cúmplice, exatamente. Eu não sei se vocês viram, nos meus stories eu coloquei uma casa que os agentes entraram para pegar as criancinhas da casa, o gato partiu para cima deles, vocês viram? O gato voou. E vou dizer para vocês, vou dizer uma coisa para vocês. Esse pessoal que vive no interiorzão, eles morrem de medo de gato, né? Eles acham que gato é mau presságio, entendeu? Gato é mau presságio. Aquele gato ali, o gato viu o diabo que estava neles. Olha lá, eu não sei se ainda tá no meu, deixa eu ver aqui se tá nos meus stories ainda. Quero mostrar para vocês que é coisa séria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui, ó. Ó. Quer ver, ó? Olha aqui pra vocês verem, ó. Eles estão entrando, ó. Ó o gato voando. Vocês viram? Ó o gato voando. Esse gato viu o que estava com eles. E vou dizer para vocês, eu posso estar enganada, entendeu? Eu posso estar enganada, mas o povo desses lugares é um povo muito supersticioso. Eu digo para vocês, esse pessoal tá com medo. E eu não sei nem se chegaram a fazer alguma coisa na casa. Não fala nada aqui. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. A guerra é pelas nossas almas, pelas almas das nossas crianças. Confia no Senhor de todo o teu coração.
Guarda essa palavra no mais profundo da tua alma. Em vez de você ficar chorando pelo canto, avança em fé. Porque o Senhor vai guardar aqueles que são deles. Tem um hino aqui que o Senhor me deu, quer dizer, me deu não, é porque me mostrou para eu cantar, falar, né, com vocês aqui. Eu quero que você preste bastante atenção na letra desse hino. Presta atenção, porque depois você põe no YouTube que você vai ver uma voz bem linda cantando lá, e você aprenda a cantar. Cante com seus filhos dentro da tua casa. Diz assim, ó: quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos. Deixa eu tirar um pouquinho mais baixo, mais alto, aliás. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Presta atenção. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, normal, viu? Conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Presta atenção agora. Cristo é o verdadeiro amigo. Disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Irmão, minha voz tá péssima, mas depois você põe lá no YouTube que vai sair um monte de gente cantando bem bonitinho, tá? Mas é só para você ver. Olha aqui. Cristo é o bondoso amigo. Ele carregou a nossa dor já. Ele manda que nós levemos todos os nossos cuidados, a tua imperfeição, o teu medo. É para levar para ele. Você precisa, nesse teu coração que está doendo, de gozo, paz e consolação. Sabe por que você ainda não tem? Porque você não leva tudo isso em oração. Senaqueribe levou a carta em oração. É isso que o Senhor está falando hoje conosco. Nós precisamos levar esses papéis que vêm desses lugares que o Senaqueribe, ministro de Satanás, manda para vocês assinarem os termos. Não assine. Leva em oração. Entendeu? Você está fraco, está carregado de cuidados, de medo. Jesus é teu refúgio eterno. Vai com fé e teu mal expõe. Como fez Senaqueribe. Os teus amigos estão te desprezando? Normal. Conta também isso em oração. E o amor dele vai trazer paz dentro de você. Cristo é o verdadeiro amigo. Disto, provas nos mostrou.
quando para levar consigo o culpado encarnou. Ele derramou o seu sangue puro. Nossa mancha ele lavou. Gozo em vida e no futuro. Nós vamos alcançar agora. Nele podemos alcançar. Meu irmão, presta atenção, seja inteligente. Você precisa crer. Agora é hora de colocar a tua fé em ação. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar, para guardar a nossa herança. Entendeu? Ele vai guardar a nossa herança. Você tem que confiar. Você tem que buscar de Deus, como fez Senaqueribe. Um anjo só matou 185 mil. Que dirá os daqui? Hein? Que dirá os daqui? Você ainda tá com medo? Você tá com medo, tá? Tenha não. Fica firme com Jesus. Fica firme. Ele vai nos guardar. Ele será conosco. Você precisa crer. Vou te contar um testemunho que aconteceu comigo. Aqui na minha cidade dá uns ventos assim que faz tempo agora que não dá, graças a Deus, mas deu uns ventos aí, uma época que só faltou cair a cidade inteira. Tanto que é o meu bairro aqui, nós ficamos uma vez 7 dias, aliás, 7 não, tô mentindo. Nós ficamos aqui 4 dias sem energia elétrica, pra você ter ideia, sem água, tá? Sem água, porque não subia água, né? A cidade praticamente no chão, as árvores no chão. Mas num vendaval desse, antes de acontecer isso, era 3 horas da manhã, começou a dar um vento. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, vai levar minha casinha embora. A casa não é minha, mas o Senhor me colocou aqui. Pai, vai levar. E eu comecei a andar pela casa, eu falava, ai, Jesus, tem misericórdia. Eu tava que nem uma hiena, sabe aquela hiena do Hard Haha, lembra dela? Ó, vida, ó, céu, estava daquele jeito. De repente eu escutei assim, mas para de ser desse jeito, para de ficar choramingando. Ordena que o vento pare, e o vento vai parar, e entra em ação. Quando eu ouvi aquilo, eu parei. Eu estava no meio da sala, eu parei. Eu fui para a janela e falei, vento, em nome de Jesus, para agora. Irmãos, fora de brincadeira, o vento, porque assim, quando o vento vem dessa região, de daqui para cá, tá? Toda vez que o vento vem daqui para cá, que é onde passa a linha do trem, e quando o trem passa, que apita, que a gente escuta aqui, é porque a coisa vai ser feia. E o vento vinha vindo, e ele era cor-de-rosa. Ele era cor-de-rosa. Quando eu abri a janela e eu vi aquele vento vindo, eu falei, em nome de Jesus, vento, para agora. Irmãos, o vento, ele ia bater, eu tenho 2 toldos aqui na frente da casa, ele ia bater por baixo do toldo. E quando um vento que bate por baixo de um toldo, ele leva o resto embora. O vento subiu antes de chegar no toldo e ele passou por cima da casa. Eu nunca tive uma experiência tão tremenda como foi essa experiência. Eu escutei o Senhor falando comigo, para de choramingar e age. E naquele momento eu vi a operação de Deus. E eu lembrei de Jesus no barquinho, porque ele mandava a tempestade, os discípulos, quem é este que até o vento obedece a sua voz? Ele disse para nós que maiores coisas nós faríamos se usássemos a fé. Meu irmão, eu te convoco hoje a você ter fé. Eu te convoco hoje a você ordenar que o vento pare em nome de Jesus e o vento vai parar. Eu te convoco hoje que você ordene que ninguém vai pôr a mão nos seus filhos em nome de Jesus. Ah, irmã Ruth, mas esse negócio de ordenar, a Bíblia não está dizendo. Jesus disse que essas coisas vocês fariam mais do que eu fiz. Ele disse, é hora de avançar com fé. Eu não estou falando para você ordenar riqueza, nada disso. Eu estou falando para você ordenar vida. Eu estou falando para você ordenar livramento das tuas crianças, para não virarem antena de celular por aí.
É isso que eu estou te dizendo. Você entra em oração, você entra em jejum, você busca Deus. Agora é hora de buscar. Agora é hora de você saber, você mostrar quem você é. Se você é um covarde ou se você é um valente de Davi. Quem é que você quer ser? O Senhor está colocando na mesa quem somos. O Senhor está provando quem nós somos. Meu irmão, o convite está aí. Se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele vai vir te guardar e vai guardar os teus. Ninguém vai pôr a mão nos teus filhos. Ninguém vai pôr a mão em vocês. Ele nos guardará. É hora de ter fé. Vamos orar, clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te bendizendo o Teu nome, te agradecendo porque Tu és soberano, te agradecendo, Senhor, porque faltam 707 dias para o término da geração da figueira. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor me ajudou que eu não bocejei nenhuma vez nessa live hoje. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque todo aquele mal eu não senti nada. E eu creio que para os meus irmãos eles abriram os ouvidos para ouvir a Tua palavra também. Eu venho nesse momento, Pai, te pedir, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa ousadia diante da Tua presença. Aumenta, Senhor, a nossa coragem. Aumenta, Senhor, o Teu cuidado conosco. Guarda as nossas crianças. Guarda todas aquelas crianças que têm o Teu fôlego. Que têm o Teu fôlego de vida. Até daqueles, Pai, que eles não conhecem a Tua palavra, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. E eles estão lutando pelo certo e contra o errado. Eu te peço que o Senhor guarde essa gente, porque essa gente vai entrar ao milênio. Eu te peço, Senhor, que o Senhor seja conosco. Guarda-nos, Pai, porque nós necessitamos de Ti. Nós estamos nesse momento colocando as cartas de Senaqueribe que cada irmão deve ter na sua casa, avisando que amanhã será um dia de confronto, será um dia de serpentes na mão de muitos, para que possam lesar a nossa herança. Mas em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, eu determino na presença do Pai, não pela minha boca, mas pela palavra do Mestre, que mal nenhum chegará à nossa tenda. Toda arma preparada contra a nossa herança não prosperará. E toda língua da serpente mortífera que vier para picar as nossas crianças não terá êxito, não vai conseguir. Porque nós vamos levar na Tua presença, nós vamos levar em juízo diante de Ti, porque essa é a nossa parte nessa terra, aqueles que Te amam, aqueles que lutam para estar contigo, essa é a nossa herança na terra dos viventes. Essa é a nossa herança, Senhor, na terra dos viventes. Isaías 57, Isaías 54, versículo 17, diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu estou determinando referente à palavra do Senhor, por uma coisa séria, uma coisa que implica salvação. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Traduzindo para a nossa situação, toda língua da serpente que vier colocar veneno no braço da nossa herança não prosperará. Toda essa língua que se levanta contra nós
Em juízo nós vamos condenar. Essa é a herança. Essa é aquilo que Deus deixou para os servos do Senhor. E a justiça que vem dele, diz o Senhor. Boa noite, Suzana. Então nós podemos, mediante esta palavra, determinar que em nome de Jesus, Satanás não vai pôr a sua língua na nossa herança. Senaqueribe, ministro de Satanás, não tem como determinar nada, não tem como fazer documento nenhum contra a nossa herança, porque a nossa herança pertence ao Senhor Jesus e os anjos do Senhor estarão acampados em torno da nossa herança. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa invocar o nome do Senhor, porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa ensinar o teu filho a invocar o nome do Senhor. Você precisa ensinar o teu filho estas palavras. Em qualquer situação da vida dele, que ele clame ao Senhor, e o Senhor o livrará, porque os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Esses são fatores determinantes e nós podemos repetir essas determinações, tendo vida com Deus. Não é de qualquer jeito, não. É tendo vida com o Criador. Senhor, nós te entregamos. Nós confiamos em ti. Estamos esperando a tua salvação. Porque o Senhor disse que estaria conosco até o final dos tempos. E a tua palavra diz que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. E mediante aquilo que está escrito, nós estamos orando. Nós estamos orando. Dá inteligência para o teu povo, de agir da maneira correta. Que os pais não mandem sua herança para esses lugares. Presta atenção. Os pais não mandem a sua herança para esses lugares. Não mande. Mas se eu não mandar, vou perder meu emprego. Não vai. E se perder, o Senhor vai te dar o salário que você precisa. Cuida do teu filho. Cuida da tua filha. Cuida da herança que Deus te deu. Porque o Senhor vai pedir conta para você. Agora é momento de agir com fé. Agora é momento de buscar o Senhor. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. A batalha já começou. A batalha já está aí. É a batalha conjunta. É a batalha do final dos tempos. Daqui a pouco nós vamos lutar contra a marca total. E você precisa estar ciente do que você vai fazer. Isso é só um começo. Pai, guia-nos, guarda-nos no nome honrado do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. Eu espero, meu irmão, que você seja um valente de Davi. Eu espero, meu irmão, que você tenha coragem. Sabe por que eu falo assim? Porque a minha vida faz 15, 16 anos mais ou menos que eu vivo na coragem do Senhor. Tá? Faz 15, 16 anos que eu vivo pela fé. Entendeu? Cada passo que eu dou é pela fé. Eu vivo exatamente porque eu creio no Todo-Poderoso. E eu obedeço os seus mandamentos. E eu busco obedecer as suas orientações. Então, agora chegou o momento que você precisa obedecer as orientações do Pai. Busca o Senhor. Você não precisa confiar no que eu te falei aqui. Busca o Senhor para saber se o que eu estou trazendo vem da parte do Senhor ou não. Pede a Ele para te mostrar. Não estou mandando você confiar naquilo que foi falado aqui.
Mas eu estou te alertando para você buscar o Senhor e Ele vai testificar no teu coração aquilo que foi falado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja a tua herança em nome de Jesus. Busca ao Senhor, coloca a tua vida no altar. Põe tua herança para orar com você. Faz a tua herança orar junto com você. Presta atenção. Unge a tua herança. É momento delicado. Que você tenha inteligência. Em nome de Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém e amém.